Ó, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. Quais são as principais armadilhas da comunicação que podem estragar, por exemplo, um bom relacionamento, ou enfim, nem chegar nesse ponto de ter um bom relacionamento? Eu acho que uma das coisas mais difíceis de se construir também é uma das mais fáceis de se perder: credibilidade. Ok? Quando você ganha credibilidade, você ganha força, tá certo? Então nós temos que prestar muito atenção se há uma coordenação entre o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Às Uma vezes, congruência. exatamente. O indivíduo faz um bom curso, ele vai ouvir muita gente, então ele ficou habilidoso em falar e ele acha que só por falar ele vai obter êxito, tá certo? Mas quando ele vai para o mundo dos negócios, muito mais do que falar, ele precisa de agir. E aí, até o próprio texto, repete ele para mim, por favor. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, o que a Bíblia diz? Que você se torna refém do que você fala. Depois que você falou, você é refém daquilo que você disse. E até diz, né, que vai lá e humilhe-se, não é uma coisa assim? Mas a proposta aqui é exatamente te expor a isso. Não diga, porque se você disser o que você disse, vai depor contra você. Aquela lógica de você falar menos, até tem um livro, né, acho que chama 48 Leis de Poder. Eu não sei qual das leis, talvez seja a quarta, enfim, que ele fala sobre o seguinte: fale menos. Sim. Porque quando você fala menos, você não só aparenta ser mais sábio, aliás, na própria Bíblia diz algo como isso, né, que Sim, até o tolo quando fica quieto, é considerado sábio. é considerado sábio, né? Então fale menos. Assim, Sede né? prestes a ouvir, tardio no falar e mais tardio ainda irar-se. Porque preste atenção, a Bíblia diz, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha vingança... Mas a Bíblia está dizendo, dai lugar à ira? É isso mesmo, o que é ira? Um sentimento interno provocado por uma ação externa, mas que é controlado por aquele que recebeu. Dá lugar à ira. Deixe ela dentro de você, não deixe ela sair não, que eu vou agir. Controle seus lábios, entendeu? Controle suas emoções. Assuma o governo de você mesmo. Eu acho que é isso que a tônica do que você está me falando, de uma boa comunicação, eu não sou movido pelo ambiente periférico, por aquilo que está ao meu redor. Esses dias um cara me provocou, e ele olhou para mim e eu disse, cara, você vai ter que fazer melhor. Sério? Você vai ter que fazer melhor, porque não foi o suficiente para me deixar, entendeu? Chateado, eu vou embora e vamos deixar para a próxima. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, Nigo. Agora, só a gente mudar de tópico, né? Ainda dentro desses 3 graus de relacionamento. Se eu fosse, antes de falar do relacionamento com o divino, tá falando de relacionamento com as pessoas e para dentro, assim. Se você pudesse agrupar, qual é o segredo de um bom relacionamento interior e exterior, assim, qual seria? Bom, o exterior é respeitar os outros. Mas respeitar os outros, o que exatamente significa isso? Porque isso é muito vago. Porque as pessoas dizem assim, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu entendo o seguinte, não, eu devo tratar os outros como eles gostariam de ser tratados, porque são coisas muito diferentes. O que exatamente é o respeitar para você? Eu acho que é o equilíbrio. Por exemplo, eu não posso tratar os outros como eles gostariam de ser tratados, porque se fosse assim eu não conseguiria educar meu filho. Perfeito. Ok? Então, em algum momento eu tenho que tratar alguém do jeito que ele não gostaria de ser tratado para corrigir. Até porque senão a gente cai naquela pegadinha do começo, de você estar só próximo de pessoas que concordam com você. E aí você não vai crescer. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que aprender a lidar com o direito dos outros, de dizer não, não quero. E se isso, em algum momento, ferir seus princípios, essa pessoa deve ser removida do seu convívio. Então, isso para mim é respeito, certo? É você conseguir olhar para a pessoa e dizer, bom, eu te respeito, beleza, mas essa prática não permite que você tenha acesso à minha vida, pelo menos desse nível. Você se tornou um amigo de agenda e não um amigo de destino. Qual que é a diferença? Bom, amigo de destino e pessoas que entram para o seu destino são aquelas pessoas que têm valores muito próximos que os seus. Vocês vão divergir em coisas comportamentais, muitas vezes, de personalidade, mas você não vão divergir em princípios, certo? Então, seus valores são os mesmos. E essa pessoa está indo para o mesmo lugar. Então, direção é a mesma, princípios são os mesmos, comportamentos podem
conflitar ao longo do tempo. Sim, casado, você se casa com pessoas que estão ali no mesmo propósito, levar o casamento até o fim, ter filhos, construir as mesmas coisas, mas você tem aquelas divergências que não são fundamentais, certo? Para separar vocês, certo? O segundo ponto de aprender a lidar com você mesmo, certo? Como é que eu lido, né, comigo mesmo com maestria, reconhecendo minhas fraquezas. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Qual é a Entendeu? diferença? Bom, a diferença é que fraqueza é a consumação de algo que ainda não aconteceu. Tá, perfeito. Entendeu? O que é uma fraqueza? Eu ser casado e estar interessado numa mulher, Tá. e mesmo sendo casado. Então, você está falando que reconhecer sua fraqueza previne o erro. Exatamente. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Por que você precisa de outra pessoa? E você já falou que mais à frente nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Você vai falar de fraqueza com quem? Com o seu cachorro? Perfeito. Você tem que ter alguém para escoar. Então, mas como escolher as pessoas que vão ser ou merecedoras ou responsáveis por esse fardo que às vezes é ouvido a um conselho assim? Como escolher uma pessoa para conversar sobre assuntos delicados? Processo seletivo. Identifica as pessoas, ok? E ao identificar, suponhamos, você precisa de um conselheiro, ok? Para assuntos extremamente delicados, íntimos, você é uma pessoa pública, tá certo? Ou não, é uma pessoa reservada e não quer... Então tá certo. Então você selecionou 10 pessoas. Vamos embora. Então eu tenho um amigo aqui, aquele cara ali, aquela pessoa lá, aquele pastor aqui, o padre lá. Beleza. Então o que você começa a fazer? Começa a lançar para essas pessoas algumas coisas que pareçam ser segredos, mas não são. Certo? E você fica atento àquelas que permitem que isso vaze. Tá certo? Então você vai... Pequenos testes. Exatamente. Você não tem como conseguir um conselheiro para assuntos íntimos da noite para o dia. Perfeito. Certo? Então, se você começa a fazer esse processo seletivo, você vai, depois de uns 2, 3 meses, desses 10 você já eliminou uns 7. Você descobre o cara que não quer te ouvir, ele quer te manipular. Então, você está falando que para você encontrar essa pessoa mais íntima, um conselheiro, realmente não é um processo. Claro. É um processo, Claro, é um funil. sim. Por que pessoas terminam a vida dizendo que a vida você só encontra 1 ou 2 amigos? Como é que alguém pode viver 60 anos e só ter um amigo nessa vida? Primeiro, ele precisa ter amigos de níveis. O cara que viaja com ele, que joga uma bola, que vai isso, que faz aquilo, que faz negócio. O cara que vai na casa dele, o cara que ele empresta dinheiro, o cara que dorme na casa dele, que abre a geladeira, que mexe na churrasqueira, certo? O cara que... Mas como é que você... Quanto mais perto do seu núcleo, mais tempo essa pessoa vai ter que levar para chegar. Certo? Então hoje o cara... Bom, você me apresenta um amigo e diz, pô, esse cara é seu amigo. E eu olho para o cara e digo, se você é amigo do Nico, você é meu amigo também. Que loucura é essa? Você tem seus parâmetros, eu tenho os meus. Então o grande problema é esse. Não deixa de ser um filtro, mas não é único, né? Ele pode passar algumas etapas, como eu falei, sim, mas não ir para um núcleo que você já frequenta. Se ele frequenta o seu, certo? Sim. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos fazendo esse processo seletivo com as pessoas ao longo da história. Depois, você gostou do cara, você, pô, esse cara é um cara maneiro de viver na minha esfera de lazer. É um cara divertido, conta piada, é um cara que não é enjoado, a mulher dele é maneira, divide, sabe? O cara financeiramente é um cara que divide as despesas. Então, esse cara dá para viajar. Mas vamos supor que lá naquela viagem, lá naquele ambiente, ele bebeu um pouco mais, ultrapassou os limites, aí você descobre, esse cara não dá para ir para minha casa.